Boa tarde, e aí? Não costumo aparecer muito aqui falando assim, mas esse ano aí eu decidi estar fazendo algumas coisas para Deus e isso inclui esse vídeo aqui. Eu comecei uma leitura bíblica daqueles planos anuais, sabe? E todo ano eu tenho tentado fazer isso, tem ano que eu falho miseravelmente, tem ano que eu consigo, mas é uma prática que eu quero trazer aqui para os meus amigos e incentivar vocês a estar lendo a Bíblia, entendeu? E aqui, toda vez que eu terminar um livro, eu vou trazer qual que foi a minha leitura desse livro. Eu terminei o livro de Gênesis e, cara, para quem não sabe, o livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. E ele foi escrito por Moisés no período do Êxodo. Ele faz parte de um compilado de livros dentro da Bíblia, que já é um compilado de livros, né? A Bíblia é uma biblioteca. E esse livro faz parte do Pentateuco, ele é o primeiro dessa série. Eu gosto de dividir ele em duas partes. De Gênesis do 1 ao 11, que é mais ou menos a introdução do livro, assim. Quem já aqui assistiu Shrek, lembra que no começo dos filmes passa aquele livro contando todo o desenrolar da história até chegar naquele ponto em que o filme vai começar. Então, Gênesis do 1 ao 11, ele é mais ou menos assim. E vai ter várias histórias fantásticas nele. Vai ter, tipo, Jardim do Éden, um homem que andou com Deus e não se viu mais. Vai ter homens vivendo 900 anos. Vai ter Arca de Noé. Vai ter Torre de Babel. Então é como se de Gênesis 1 ao 11 a Bíblia desse um sobrevoo sobre a história da humanidade, desde o começo da criação até chegar nesse homem Abraão. E dali vai desenrolar a história. Aí depois do versículo 11, do Gênesis 12 ao 50, vai focar na história desses patriarcas, que é Abraão, depois vem seu filho Isaac, depois vem seu filho Jacó, e ali tem um paralelo do filho de Jacó, José, que vai contar como o povo israelita foi parar lá no Egito. Lembra que Moisés, quando escreveu, ele estava fugindo do Egito. Então, essa história de Gênesis, ela é importante porque ela vai dar toda a base para aquele povo, a base da crença daquele povo e a base da nossa crença também. É em Gênesis que a gente vai aprender assim alguns conceitos básicos das escrituras, é ali que vai começar a nascer tudo. Lembrando que as escrituras, a Bíblia, ela é um livro de revelação progressiva. Deus ele vai se revelando ao longo das escrituras. E em Gênesis a gente tem ali a raiz de muitas doutrinas que vão se desenvolver depois. Por exemplo, é em Gênesis que a gente aprende que Deus é o criador de todas as coisas. Então, não existe nada na realidade que surgiu por acaso ou que outro alguém criou, algum Deus, enfim. Tudo que existe foi criado por Deus. Não tem essa de tipo, o diabo criou a cobra, o diabo criou... Não, tudo que Deus criou, tudo que existe, Deus criou. E isso é um conceito muito importante porque mostra que Deus está fora da criação. A gente vê que as outras religiões, principalmente no Egito, ali da onde o povo tinha saído, eles acreditavam que o sol é uma divindade, a lua é uma divindade, o Nilo é uma divindade. E em Gênesis a gente tem tudo isso quebrado. E essas coisas são apenas criação dele. Então o Gênesis ele vai lançar a base da criação, que Deus criou todas as coisas. Ele vai lançar a base da queda. Quando a gente olha para a realidade, parece que as coisas elas não são como elas deveriam ser. Parece que elas estão quebradas, distorcidas, desalinhadas, corrompidas. E Gênesis vai explicar isso. Ele vai dizer que as coisas são assim por conta do pecado do ser humano. Foi o ser humano causador de todas as desgraças que acontecem hoje. E ele vai trazer o conceito de queda, o conceito de pecado. Outro conceito também que nasce em Gênesis é o da redenção. Porque apesar do ser humano ter quebrado as coisas, Deus não vai simplesmente descartar. Ele faz um plano para poder redimir as coisas, consertar a realidade e o próprio ser humano. Então, é outro conceito que nasce, conceito de redenção. Então, a gente vê criação, queda, redenção. E eu gosto de colocar um quarto aqui, que é o de juízo. Porque apesar do plano de Deus ser restaurar todas as coisas, a gente vê que tem pessoas que não se alinham com esse plano de Deus, que não querem isso. E o que resta para elas é a condenação. Isso também a gente vê em Gênesis, no dilúvio, Sodoma e Gomorra, enfim.
Então, é muito interessante porque quando a gente começa a ler Gênesis observando que essas sementes que vão sendo plantadas, a gente percebe que durante toda a leitura da Bíblia, vamos desenvolvendo essa ideia e ela vai criando cada vez mais profundidades. O plano que eu tô fazendo, ele tem o título de A História de Jesus, uma coisa assim. E é uma leitura da Bíblia normal, assim, de Gênesis a Apocalipse. Só que, para nós que somos cristãos, a gente tem essa doutrina do cristocentrismo, que é basicamente a visão de que toda a Escritura, todos os livros da Bíblia, todas as partes que falam de guerra, tudo aquilo converge em uma grande narrativa que aponta para a revelação de Deus, que é Cristo. E em Gênesis a gente começa a ver isso. E eu separei aqui alguns aspectos dessa revelação de Cristo em Gênesis para a gente ver. Bom, o primeiro aspecto que eu separei aqui é o Messias. Quando a gente vê que depois da queda, Deus ele começa a amaldiçoar, ele amaldiçoa a serpente, ele amaldiçoa o homem, e quando ele vai falar com a mulher, ele diz que vai multiplicar as dores de parto dela e que colocaria inimizade entre a semente da mulher e a semente da serpente. E aí ele fala uma frase que a gente chama de proto-evangelho, que é assim: e o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Lembrando que na narrativa de Gênesis, a serpente é aquela pelo qual o pecado entra no mundo. Ela engana o ser humano e coloca o ser humano debaixo de uma escravidão de pecado, de opressão, enfim. Todas as coisas ruins nascem a partir daquela fala da serpente. Então a serpente tem esse símbolo de mal, do opositor, de Satanás, o nosso inimigo. E esse descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente, nós sabemos que é Cristo. Mas essa ideia já nasce em Gênesis, ali nos primeiros capítulos. Depois ela é mais desenvolvida quando Deus ele chama Abraão e ele promete para Abraão que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Lembrando que a religião judaica, até no período ali, até Jesus, era uma religião que se concentrava ali no Oriente Médio, um pouco no norte da África, um pouco na Europa, na Ásia Menor, mas não era uma religião proeminente, gigantesca, não, era a religião de um povo, uma religião nacional. E a partir do advento de Cristo, quando ele envia os seus discípulos a pregarem por todo o mundo, o evangelho se espalha por todas as famílias da terra, todas as nações. Eu estou aqui no Brasil falando de uma história que aconteceu do outro lado do mundo. Então, essa promessa de que todas as famílias da terra seriam abençoadas pelo descendente de Abraão também já começa a revelar essa ideia do Cristo. No final de Gênesis também, a gente vai ver, quando Jacó ele chama os seus filhos para abençoar eles, ele diz para um dos seus filhos, Judá, que o cetro não se apartaria de Judá, ou seja, de Judá vinham os reis, e que ele via uma figura de um homem que amarrava o seu jumento ali na videira, que lavava suas vestes no vinho e que aguardava até que todas as nações fossem postas ao seu comando, até que ele fosse governar todas as nações. E ali a gente tem claramente a figura de um Messias que reinaria sobre todas as nações, que é claramente a visão de Cristo, que se cumpre no Novo Testamento, quando ele é assunto ao céu, se senta ao trono, ao lado de Deus, e ele governa ali sobre a igreja, e um dia ele voltará para, enfim, reivindicar o trono que é seu e reinar sobre todas as nações. Então ali já começa a brotar essa ideia do Messias, que é uma coisa muito importante que a gente vê nascendo em Gênesis. Outra ideia também, bem legal, que eu estava lendo e comecei a reparar, assim, é a ideia de sacrifício. Nós sabemos que uma doutrina fundamental do cristianismo é a expiação. O centro da nossa religião, o centro da nossa crença é acreditar que Cristo morreu pelos nossos pecados, que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E essa doutrina também começa a nascer em Gênesis. Nós vemos ali, depois que o homem peca, ele sente vergonha um do outro, ele pega folhas de figueira e faz uma roupa para si, com folhas, e a mulher também. Quando Deus vai até eles e, enfim, antes de expulsar eles do jardim e dar a sentença, Deus ele tira aquelas vestes de folha e cobre eles com uma outra roupa feita de peles de animais.
E até então nenhum animal tinha morrido, pelo menos não tem registro. Mas a partir daquele momento, animais ou um animal tem que morrer para que o homem e a mulher sejam vestidos. Lembrando que eles estavam se vestindo porque eles sentiam vergonha. E a vergonha foi a consequência do pecado, a consequência deles terem comido do fruto. Ali já começa a nascer a ideia de que é preciso alguém morrer, um animal morrer, para cobrir a vergonha, para cobrir as consequências do pecado. E a palavra expiação é nada mais do que isso, cobrir. Então Deus ali já está mostrando o evangelho para eles. Já está mostrando que é necessário um sacrifício para cobrir as consequências do pecado. Essa ideia vai se reforçar ainda mais quando Caim e Abel vão trazer ofertas para Deus. E Deus aceita a oferta de Abel, mas não aceita a oferta de Caim. E aí muitos vão discutir o porquê que Deus aceita de um ou de outro, mas é curioso que quando nós vamos ver as ofertas que eles trouxeram, a gente vê que um trouxe vegetais, plantas, e o outro trouxe animais, gorduras de animais. Ele derramou o sangue daqueles animais, ele sacrificou aqueles animais. E a oferta que agradou a Deus foi a oferta de sacrifício. Porque Deus já estava demonstrando ali para os primeiros pais, para as primeiras pessoas, que era necessário para manter comunhão com Deus, para agradar a Deus, para se aproximar de Deus, um sacrifício. Afinal, Deus é justo. Ele não poderia manter o ser humano na sua comunhão, manter o ser humano vivo, quando a justiça que ele deveria fazer era matar Adão. Se você comer desse fruto, você vai morrer, mas ele não matou. Ao invés disso, ele matou um animal e cobriu Adão. Então, já começa a nascer essa ideia de que Deus é santo, o ser humano é pecador, e que para se aproximar de Deus é necessário um sacrifício. Então, essa ideia se desenvolve com Caim. Depois, mais para frente, no futuro, a gente vai ver que depois que Noé sai da arca, ele oferece um sacrifício a Deus. E a Bíblia vai dizer que aquele sacrifício, aquele churrasco que ele oferece a Deus, sobe com um cheiro agradável. E Deus institui a partir daquele momento que o ser humano pode comer carne. Até então eles não poderiam se alimentar da carne de animais. Deus criou as plantas para que o ser humano se alimentasse. Mas a partir daquele momento eles são permitidos se alimentar. E aí também há um simbolismo muito importante. Porque quando nós falamos de se alimentar de carne, nós também estamos trazendo a ideia de sacrifício. Um animal precisa morrer, derramar o seu sangue, para que eu adquira vida, para que eu mantenha a minha vida. Afinal, o alimento traz vida para a gente. Então, alguém precisa morrer para que eu viva. E lembrando que Deus não se agrada de ofertas de animais. Ele vai dizer isso ao decorrer das Escrituras. Mas Deus ele se agrada ali para demonstrar para o ser humano essas ideias. A gente vai ver que depois isso aí vai se desembocar lá na lei de Moisés, onde os sacrifícios vão ser instituídos. E todos esses cordeiros e bodes que foram mortos eram apenas um símbolo da morte daquele que haveria de vir, que de novo é Cristo, porque tudo na Bíblia fala sobre Cristo. Depois, em Gênesis ainda tem outra passagem, quando Deus pede para oferecer Isaac como sacrifício, ele pede para Abraão. E aí, no último momento, ele fala que não precisa mais. E o que é oferecido no lugar de Isaac para Deus? Um cordeiro. Bom, para finalizar, eu vou falar do conceito da Trindade. Tá ficando enorme isso aqui, eu tô suando que nem um porco. Mas o conceito da Trindade é o conceito de que nosso Deus cristão, ele é um, mas ele existe em uma comunidade de 3 pessoas, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são um único Deus, não são 3 deuses, são um. Se você não acredita que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus, porque essa doutrina é basilar, porque não é uma doutrina inventada da cabeça, mas é uma doutrina bíblica, que nós vamos ver que depois se desenvolve muito bem lá em João, quando diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Falando de Cristo, né? A doutrina da Trindade, ela começa a aparecer aqui. E se nós repararmos no texto, a gente vai conseguir pescar essas coisas. Deus, ele vai dizer para si mesmo, façamos, no plural, o homem à nossa imagem e semelhança. Ali já é a primeira conversa entre a Trindade que nós temos registradas. Ali nós começamos a ver que Deus, ele é plural.
ele é um, mas ele é plural. E essa ideia fica mais acentuada ainda quando nós percebemos que no hebraico, às vezes eles transitam entre os nomes que usam para Deus. E dessas formas de chamar a Deus, no livro de Gênesis, é Elohim. E Elohim, ela é uma palavra plural. Vou dar um exemplo aqui, fica mais claro. Quando eu falo a palavra casal, é uma palavra que designa duas pessoas, um homem e uma mulher. Quando eu falo casais, então é dois grupos de duas pessoas. Por quê? Porque a palavra casal, ela vem no singular. Ela designa uma coisa, um grupo de duas pessoas. Então, a palavra Elohim, ela vem mais ou menos nesse sentido. Ela é plural, mas ela designa a pessoa de Deus. Então, nessas duas coisas, a gente já começa a ter piscadelas de que a natureza de Deus é plural. A Bíblia vai dizer que Deus criou Adão, homem e mulher os criou. Algumas traduções e Deus criou o homem, homem e mulher os criou. A gente acha estranho, mas porque a palavra Adão ali significa humanidade. Antes da queda, não existia Adão e Eva. Eva só vai receber um nome depois da queda, porque antes da queda ela chamava Adão. Adão chamava Adão e Eva chamava Adão. Antes da queda, eles eram uma coisa só, porque Deus os criou à imagem e semelhança para sermos uma unidade. A humanidade, ela só se divide, só passa a ter eu e você a partir do momento em que eles comem do fruto, os olhos deles são abertos e eles começam a sentir vergonha um do outro. E eles se cobrem, porque a partir daquele momento eles não são mais um, mas eles são duas pessoas separadas. Ali há uma distorção da imagem e semelhança de Deus. Isso fica muito claro no momento em que Deus vai criando as coisas e ele vai dizendo, tá muito bom, isso é muito bom, isso é muito bom. Mas quando ele cria o homem, ele diz, não é bom. E é curioso, a queda ainda não tinha acontecido. O homem não tinha pecado ainda, não tinha caído. E Deus já olha para algo e diz que não é bom. E o que Deus estava se referindo ali era, não é bom que o homem esteja só. Farei uma adjuntora que lhe seja idônea. Deus, ele cria o homem primeiro, sozinho, e faz o homem sentir falta. Faz o homem sentir que ele está incompleto, porque de fato estava. O homem era uma criação incompleta. Ele só passa a ser uma criação completa quando Deus tira ali da costela de Adão e faz Eva. E isso é interessante, porque quando nós comparamos o ser humano com os animais, a gente nota muito isso. Se você pegar um cachorro e separar da mãe dele, dos irmãos dele, e criar ele só em casa ali com os seres humanos, ele não vai se distorcer muito da sua natureza. Ele vai permanecer um cachorro normal ainda. Ele vai latir, ele vai mijar nos cantos, ele vai, enfim, abanar o rabinho, ele vai fazer tudo que um cachorro normal faz. Não vai ter muita diferença, assim. Mas se você pegar um ser humano e separar ele dos outros seres humanos e criar ele numa mata, num lugar afastado, ele não vai se desenvolver como ser humano. Ele não vai andar nem das duas pernas. Ele não vai falar, ele não vai se comunicar. Ele não vai se desenvolver e não vai ser um ser humano completo. Porque o ser humano, diferente dos animais, ele é um ser social. Ele é um ser intrinsecamente social. Tudo que você é depende de outras pessoas. E isso é uma coisa muito profunda e muito poética que nós vemos nas Escrituras. E isso só acontece porque o ser humano é imagem e semelhança de Deus. E Deus é um ser social também. Antes dele criar todas as coisas, ele não estava sozinho na solidão do vazio. Ele estava vivendo em amor, porque Deus é amor. E para amar precisa ter outra pessoa. Deus estava ali, a Santa Trindade, de eternidade a eternidade, vivendo em uma comunhão de amor. Não de três deuses, mas de um só Deus, que é o nosso Deus cristão. Isso é fundamental. Quando um cristão é batizado, ele é batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não só no nome do Pai, não só no nome do Filho, não só no nome do Espírito Santo. E essa doutrina fundamental do cristianismo já começa a aparecer em Gênesis. Então é isso. Leiam a Bíblia. Qualquer dúvida também, estamos aí. É nóis.